O Moraes, ele soltou Daniel Silveira, mas será que o Daniel Silveira ele está livre mesmo? Pessoal, finalmente chegou o dia em que o ministro Alexandre de Moraes, depois de colocar vários obstáculos ilegais não previstos na lei para a progressão da pena do Daniel Silveira, finalmente concedeu um outro benefício para ele, para esse ex-deputado, e mandou agora soltá-lo, dando o benefício de livramento condicional. Ele ficou na cadeia por no mínimo 61 dias além do que deveria. Tudo por causa dessa picuinha do Moraes que não tem limite, que não tem fim. E por que eu digo que ele ficou no mínimo 61 dias preso indevidamente? Porque há muito tempo que ele deveria ter recebido um outro benefício, que era o benefício da progressão da pena. Eu, na prática, ao longo de 18 anos ali como procurador, eu nunca tinha visto alguém receber uma liberdade condicional para sair da cadeia. Porque a pessoa sempre antes, ela progride da pena, ela sai da cadeia antes. Porque para progredir da pena, basta você cumprir 1/6 da pena. E para a liberdade condicional, você precisa de mais, precisa cumprir 1/3 da pena. Isso porque no Brasil é uma farra, como vocês estão vendo, né? Tem benefício de que não acaba mais. Mas esses benefícios, se existem, têm que ser aplicados para todos de modo igual. E para Daniel Silveira, veja bem, não é bem assim. E a gente viu que o Moraes colocou uma série de óbices para a progressão de pena, mas agora que até a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável à liberdade condicional do Daniel Silveira, o Moraes, enfim, cedeu. Mas essa soltura do Daniel Silveira parece muito com uma liberdade para inglês ver. E por que isso, Deltan? Porque o Moraes ele impôs várias proibições a Daniel Silveira que, como aconteceu em outros casos, como o do Anderson Torres, Felipe Martins, parece ter como único e último objetivo humilhar, constranger, sufocar a pessoa, fazer ela se sentir que ainda tá numa prisão, ainda está debaixo do controle das rédeas do Moraes, do Estado, mesmo estando soltas em tese e cumprindo pena dentro de casa. Veja aqui comigo quais foram as proibições. Vamos analisar e ver se fazem sentido. Primeiro, a gente viu aí que o Moraes proibiu Daniel Silveira de ter contato com outros envolvidos na investigação da suposta tentativa de golpe de Estado. Agora, isso é inexplicável, já que o Daniel Silveira ele não é investigado nesse caso, não tem nenhuma relação com trama golpista alguma. Em segundo lugar, obrigou Daniel Silveira a usar a tornozeleira eletrônica. 3. Proibiu ele de usar redes sociais. 4. Proibiu de conceder entrevistas. 5. Proibiu de portar armas e frequentar clubes de tiro. Gente, proibições e medidas idênticas às que Moraes já tinha imposto a outros investigados nos seus inquéritos do fim do mundo, sem fim e abusivos, como impôs ao Anderson Torres, Felipe Martins, e parece ser todas medidas sem nenhum outro propósito prático que não humilhar essas pessoas e fazê-las mesmo se sentir presas. Começa se perguntando o que o Daniel Silveira tem a ver com a suposta tentativa do golpe. O Daniel Silveira ele foi condenado no Supremo por falas, por palavras, não por atos de violência, muito menos por atos golpistas. Não tem, nem jamais houve nenhuma evidência de que o Silveira participou, se envolveu com qualquer ato golpista. Isso nunca se cogitou, ninguém nunca falou disso. Qual é, então, a relação entre ele e os demais investigados da trama do golpe para praticar crimes? Nenhuma. Ali tem, inclusive, o Bolsonaro, não tem nenhuma relação, só tem a de amizade, a de relação pessoal, a relação política. E aí você vê, então, o Moraes claramente punindo o Daniel Silveira com penas não previstas na lei. E nisso, ele está se afastando de amigos, obrigando o Daniel Silveira a ficar longe de pessoas próximas, do seu círculo social e de amizade, e até mesmo de aliados políticos dele, como o Bolsonaro, o que mostra aí também um viés político dessa decisão, o que não é novidade quando a gente fala de Moraes. E aí você tem essas proibições ainda esdrúxulas de utilizar redes sociais, de dar entrevistas. Por que Moraes não vai lá logo e corta a língua do Daniel Silveira, como ele faz com outras pessoas? Porque é isso que ele está fazendo na prática. Ele está mutilando o direito dele à liberdade de expressão, que é um direito fundamental, constitucional, inalienável, divino, que o Daniel Silveira não deveria perder só porque ele foi condenado pelo STF. Retirar as redes sociais de alguém ou impedir a pessoa de dar entrevistas é o equivalente medieval a cortar a língua de alguém. Mais uma vez, são medidas feitas sob medida não só para humilhar, para constranger, para sufocar, mas para impedir essas pessoas de ter voz, delas denunciarem as ilegalidades, os abusos que elas sofrem. Lembram de quando o Moraes censurou a Folha de São Paulo e impediu ela de fazer uma entrevista com o Felipe Martins, dizendo que se ele desse entrevista voltaria a ser preso? Gente, nem condenados que estão cumprindo pena na prisão são proibidos da entrevista. Basta ver o caso do próprio Lula.
O STF garantiu ao Lula o direito de dar entrevista em cadeia. O STF tem entendimento jurisprudencial consolidado de que o preso tem direito à comunicação com o mundo exterior, seja por meio de cartas, de entrevistas ou outros meios. E aí a gente vê tudo isso e pensa: Daniel Silveira foi solto, mas será que ele está livre? Será que Moraes não o tirou de uma prisão e colocou em outra? De qualquer forma, é um alento para ele, para a família, para nós, que ele agora possa voltar para casa, já que ele nunca deveria ter sido preso. Porque, por piores que fossem as falas dele, por mais que nós possamos discordar, ele estava protegido pela Constituição, pela imunidade parlamentar. E enquanto eu existir, eu vou defender que a Constituição seja aplicada. Quem deveria punir Daniel Silveira, se fosse o caso, era a Comissão de Ética da Câmara, jamais o Supremo. Ainda mais num processo relâmpago e com penas desproporcionais.